Saúdo a todos com a paz do Senhor, meu nome é Agnaldo. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo e quero dizer que eu estou muito alegre, apesar de todos nós passamos por lutas, mas estamos alegres porque sabemos que está muito próximo a vinda do Senhor Jesus, o Messias, aquele que há de reinar em Israel por 1000 anos. E assista o vídeo todo. Eu te peço você assista o vídeo todo para você saber essas perguntas aqui que eu vou responder sobre o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo, porque Jesus foi batizado aos 30 anos, e quem é o cadáver, os abutres ali em Mateus 24, versículo 28. E compartilhe esse vídeo, dê like, se inscreva no canal, faça um comentário, participe. E estamos aí, né? Vamos então, o que nos interessa aqui realmente, vamos ver aqui. Muita gente tem falado a seu respeito, tem muitos comentários, muitas pessoas falando a respeito o que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. Muitos dizem que era a visão, que ele tinha problemas nas vistas, que ele tinha problema nas vistas, esse era o espinho na carne. Outros dizem que era isso, outros dizem que é aquilo, mas a Bíblia dá uma resposta aqui, ó. A Bíblia dá uma resposta suficiente que nós podemos entender. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 9. Ele diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que não me exaltasse. E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele tinha muitas visões espirituais, que ele tinha muita comunicação com Deus. O apóstolo Paulo, ele foi no céu, lá no 3º céu, onde habita o Pai Celestial. O apóstolo Paulo, você vê que ele nunca fraquejou. Você nunca vê o apóstolo Paulo preso, sendo perseguido. E o apóstolo Paulo nunca ficou temeroso, eu não vou. Nunca, nenhuma vez. Nós vimos que o apóstolo Paulo, toda a vida, ele foi firme. Né? Toda a vida ele teve, desde que ele converteu, que ele foi até o fim. E um grande exemplo. Depois de Jesus, para muitos teólogos, Paulo é considerado como o maior missionário. O apóstolo Paulo, depois de Jesus, né? Porque Jesus é o maior missionário que veio realizou uma obra tão maravilhosa como nós sabemos a história. Então, o que é o espinho na carne? Então, vamos falar para aquele que, para que não me ensoberbecesse, para que Paulo não ficasse orgulhoso, para que Paulo não se exaltasse, diz que foi-lhe dado um espinho na carne. Esse espinho na carne, ele diz, na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Mensageiro de Satanás aqui é um anjo, um espírito, um demônio. Pode ser um demônio simples ou pode ser um príncipe das trevas. Eu acredito que devia ser um príncipe das trevas. É um anjo de um grau mais elevado. E isso não significa que demônio entrava nele. Absolutamente jamais o espírito maligno entra no servo de Deus. Não entra no servo de Deus porque o crente ele é salado pelo Espírito Santo e o demônio não tem força para entrar. E se ele entrar, ele explodia no momento. Ele não tem essa... Ele pode tentar o crente, né? Assim como Jesus foi tentado. E então aqui é
aqui o espinho na carne foi um mensageiro de Satanás. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele disse para me esbofetear, uma espécie de humilhação, né? Paulo se sentiu humilhado com aquilo, mas ele pediu 3 vezes e Deus disse que a sua graça lhe bastava. Ele disse, a minha graça te basta, diz o versículo. Então o Senhor estava com o seu servo todo o tempo. Eu quero ler aqui mais um versículo também que diz aqui, ó, em Gálatas capítulo 4, versículo 13 a 14. Ele diz, a vós saber que vos preguei o evangelho primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Gálatas 4, 13 e 14. Então, veja que ele disse que a sua enfermidade, posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação. Então, deixa muito claro que o espinho na carne era uma tentação maligna. E nada mais, só isso. E isso, irmão, é atormentador. A pessoa fica ouvindo a voz do inimigo e muitas vezes ele ameaça. O inimigo muitas vezes ameaça. Conheço alguém que tem esses problemas. Agora vamos passar para a segunda pergunta. Por que Jesus foi batizado aos 30 anos? Né? Jesus ele é considerado na Bíblia como o segundo Adão. Não como Adão caído. Jesus não veio com natureza caída de Adão, como tem alguns pregadores que têm a coragem de falar uma blasfêmia dessa, que Jesus veio com a natureza caída de Adão. Jesus, ele nunca pecou. Adão, ele caiu. Ele caiu no pecado. Jesus não caiu do céu. Ele desceu. Jesus desceu da glória. E Jesus, ele é Deus. Jesus tem 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Outra hora nós vamos falar sobre a natureza hipostática de Cristo, né? Pois bem, e então, quando Adão pecou, ele morreu para Deus e ficou vivo para o mundo. E quando Jesus veio, ele veio, ele estava vivo, que nunca pecou, e ele morreu para o mundo. Por isso que ele submeteu ao batismo. O batismo é um símbolo que a pessoa está morto para o mundo, mas está vivo para Deus. Entendeu? Pode ver lá em Romanos capítulo 6. Agora aqui, vê aqui o versículo aqui, Mateus 3, versículo de 13 a 15. Por esse tempo se dirigiu Jesus da Galileia para João, a fim de que os batizasse. E ele, porém, dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vindes a mim? Isso aqui é João Batista falando. Mas Jesus lhe respondeu, deixa-me por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. João Batista, ele era o último profeta do Velho Testamento, e ele veio como percussor, aquele que vem anunciando a vinda do Messias. João Batista, um homem, um servo, um grande servo de Deus, maravilhoso, que nós sabemos o que aconteceu com a vida do seu servo, mas nós sabemos que naquele exato momento ele foi recebido no céu, glória ao Senhor. Agora vamos ver aqui. Então, o batismo, Jesus batizou aos 30 anos, porque Adão pecou aos 30 anos. É o que você leva a crer. Ninguém tem uma base bíblica porque que Jesus batizou aos 30 anos, mas é exatamente por causa disso. Agora se pergunta, precisa uma pessoa ser batizada aos 30 anos? Não, aos 30 anos não. Agora, batizar uma criança recém-nascida é uma heresia. Batizar uma criança com 5 anos de idade, até com 8, 10 anos, é uma heresia. Sabe por quê? Porque a criança não batiza, ou a criança não entende. E a Bíblia diz que crer, o batismo precisa crer, arrepender e crer.
e confessar Cristo. Uma criança não tem uma sabedoria dessa, ela não tem um conhecimento desse, entendeu? E ela não tem, assim, ela não tem consciência do pecado. Ele não se sente acusado pelo pecado ainda, uma criança dessa idade. Então, não há necessidade. Quando chega dos 13 a 14 anos, por aí já pode ser batizado, né? Com a autorização dos pais e outra coisa. E tem que ver se ele realmente professa a fé em Cristo, porque não pode se batizar uma pessoa só porque ele lê a Bíblia ou porque vai à igreja. Então vamos agora passar para outra pergunta. Em Mateus 24 e 28, ele diz: onde estiver o cadáver, ele se ajuntará aos abutres. Quem é o cadáver e quem é os abutres? Aqui nós podemos contextualizar e nós podemos notar que aqui está ligado à segunda vinda de Cristo. Esse estudo que eu estou falando aqui, sobre esse texto aqui, é escatológico. Mateus 24 e 28, onde estiver o cadáver, ele se ajuntará aos abutres. O cadáver está no singular, os abutres, eles estão no plural. Então o cadáver aqui é Israel, no meio da guerra do Armagedon. E os abutres é as nações, os exércitos das nações que estão cercadas, os exércitos inimigos que estão cercando a Israel. E é importante falar aqui que Jesus diz aqui, ó, em Mateus, se não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Então esse versículo está ligado também a essa parte aqui, porque Jesus vem a 45 dias antes da entrada da sétima dispensação, que é o milênio. Você pode ver essa diferença em Daniel capítulo 12, versículo 11 e 12. Pois bem, então Jesus, quando Israel estiver cercado com o seu exército, cercado com os exércitos inimigos, na guerra do Armagedon, Israel olha para o céu e vê que não há saída para ele. Mas de repente ele vê que aparece no horizonte o Senhor Jesus cercado de seus santos anjos, cercado de sua igreja, numa beleza maravilhosa, linda, com poder e grande glória, conforme diz Mateus 24, versículo 30. Isso aqui não é arrebatamento da igreja, é a segunda vinda de Cristo, conforme está em Apocalipse capítulo 19, versículo de 11 a 21. A segunda vinda de Cristo. Jesus, naquele exato momento, o Senhor Jesus lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e destrói os seus inimigos, que está escrito em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Em chamas de fogo tomo vingança contra todos aqueles que não conhecem a Deus, e etc. Então, esse versículo aqui, esse capítulo de 2 Tessalonicenses, muita gente tem colocado como arrebatamento de igreja, e não é. Tem uma interpretação muito errada, muitas pessoas interpretando errado. O 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, estão interpretando errado. Ali está falando da segunda vinda de Cristo, mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Então Jesus aparece, então voltando para o assunto, na segunda vinda de Cristo, Jesus aparece nas nuvens, numa beleza mais maravilhosa, numa beleza indescritível. E aí Israel lamenta e todo o povo da terra se lamenta, e as televisões do mundo aí filma o Rei da Glória, o Senhor Jesus. E Jesus já tem lançado, ele lança o anticristo, como eu falei, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e destrói os seus inimigos, conforme está 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. E Jesus envia os seus anjos, Mateus 24, versículo 31, manda os seus santos anjos em todas as 4 partes da terra, para buscar os seus servos. São judeus que estão espalhados dentro dos escombros da terra, dentro das cavernas, nos montes, por muitos lugares, e aqueles também que
os mártires que ressuscitaram, aqueles que aceitaram Cristo, que foram mártires, foram mortos na grande tribulação, que não aceitou o sinal da besta. E aí Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, de onde ele ficou aquelas noites todas, as noites e noites Jesus vinha ali para orar, ficava a noite toda orando. E uma coisa que nós precisamos entender, precisamos de orar. O crente atualmente quase não está orando. E o crente precisa de orar e vigiar. Jesus ficava orando e vigiando a noite, uma boa parte da noite. Naquela noite, na véspera de Jesus ser traído, ser entregue aos pecadores, Jesus ficou a noite toda orando. Aí dali do Monte das Oliveiras, onde Jesus teve aquelas agonias, onde Jesus orava ao Pai sempre ali. E dali do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi assunto aos céus também. Ali mesmo Jesus desce. E Jesus, quando ele colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, a terra se fende. Israel estará seguro para sempre. Jesus reina 1000 anos. Nós vamos falar mais para o vídeo não ficar muito comprido, mas pode ler o livro de Zacarias, capítulo 14, e você vê todos esse desfecho. A Bíblia é maravilhosa, é a palavra de Deus. Devemos sempre orar, devemos sempre ler, e para que nós possamos passar essas informações com segurança para as pessoas. Eu estou esperando o Messias, o Senhor Jesus, que vai vir nos ares, que vai vir buscar. Jesus vem buscar a igreja antes da grande tribulação, conforme está 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Eu não estou esperando o anticristo. Eu vejo pessoas aí, em canais aí, falando que vai esperando o anticristo, está esperando o anticristo. Outro está esperando para fazer... levar comida e ir para o deserto. Agora, entendendo aquele versículo de Mateus 24, quando Jesus disse assim, fuja para os montes, ali Jesus está falando com Israel, na perseguição que teve no ano 70, Jesus estava dando informações para Israel, fuja para os montes, ele não está falando de grande tribulação ali. Em parte do versículo do capítulo ele fala de grande tribulação, mas naquele momento ali que ele diz fuja para os montes, ele não está falando para nós fugirmos para o monte no tempo da grande tribulação, mesmo porque a igreja do Senhor Jesus não vai estar aqui. Mas quem quiser ficar na grande tribulação pode ficar aí, porque nós vamos encontrar, a igreja do Senhor vai encontrar Jesus. Que Deus abençoe, que Deus guarde e nos livre de nós entendermos desta maneira assim. Amém, amém.